Gantávia. Namastê! Hoje eu tô aqui com a super mega hiper Tati Alencar. Bom, mega, eu sou suspeita, mega fã, então eu brinco que... posso falar? Claro. Pessoal, eu brinco que a Tati é minha guruia. Eu sei que ela não gosta da questão de ser guru, mas então eu coloquei o Iá no final para ficar uma coisinha de carinho. Eu adoro. Adoro a Jana, muito especial pra mim, gratidão. Eu que agradeço, Tati, eu que agradeço. Bom, eu vim até aqui encontrá-la depois desse período que você ficou fora, pra gente falar um pouquinho do seu trabalho, das suas mandalas, porque eu nunca tinha ouvido falar da questão de mandalas vibracionais. E quem já teve a oportunidade de ter um trabalho teu, sabe que não é uma coisa plana só do papel. O teu áudio realmente é uma coisa impressionante. E é uma das coisas que eu acho que muita gente precisa conhecer. A mandala é um pouco subestimada. Exato. Né? E então você trouxe uma luz gigantesca, um significado muito maior para aquele desenho circular. Então, te agradeço muito. E por isso que eu falo que tu é uma guruia. A gente só abre gavetinhas que você já sabia e que você, tava fechadinha, né? Eu falo que a gente só abre a gavetinha e você lembra quem você é, que você já sabe, né? E o melhor é que essa gavetinha, na hora que você abre, tem um monte de lápis de cor, um monte de marcador. Bem colorida, né? Bom. Então vamos lá, das perguntinhas que vocês mandaram, foram algumas bem interessantes que, por exemplo, em que você se baseia para fazer uma mandala? Data de nascimento, nome, como é que é? Então, todo o processo, ele surgiu assim muito espontâneo para mim. Uhum. Então, eu nunca, tanto que no curso online eu ensino ele de uma forma, pelos passos por onde eu caminhei. Porque eu vim de várias terapias e através dessas terapias eu descobri que eu não precisava de nome, não precisava saber sobre astrologia, não precisava saber de numerologia, que eu precisava só acessar a minha intuição para poder me conectar com aquela pessoa e estar bem protegida para acessar aquela pessoa. Então hoje em dia eu só utilizo o nome completo da pessoa para fazer a mandala. E aí vem vindo o que a pessoa pede, ela pode pedir alguma coisa específica para você, por exemplo, eu queria uma turbinadinha na saúde, ou é uma questão de deixa ela vir e ela te fala, meio que vira tua amiga conselheira para aquele momento? Então, a maioria das pessoas, elas me pedem uma mandala que vibre a essência delas, que conecte elas com o que elas são. E aí é muito interessante porque como eu só trago o nome da pessoa, eu não quero saber de mais nada. Tem pessoas que gostam de contar a vida, eu deixo, não tem problema, mas eu falo assim, tudo isso que você me conta, é tudo pra minha mente. Porque às vezes quando eu escuto, eu julgo, né? Porque a mente é natural da mente julgar. Então ela já cria, até porque eu tenho conhecimento de terapia, ela já cria até o diagnóstico daquela pessoa. Mas aí que é o segredo, porque na hora que eu me conecto, protegida com aquela pessoa, tudo se dissolve. E aí eu consigo acessar aquilo lá. Agora tem pessoas que chegam e falam, Tati, eu queria uma mandala pra saúde. Geralmente acontece depois que uma pessoa me pediu a da essência, aí a vida dela mudou. Aí depois ela veio, Tati, aquela mandala mudou tanto a minha vida, dá pra gente fazer agora dos relacionamentos, dá pra fazer agora da minha vida profissional? E elas vão me pedindo, aí eu direciono a energia pra isso. E eu costumo dizer, Jana, que nem sempre também aquilo que você quer é aquilo que você precisa curar. Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, Tati, eu queria curar os relacionamentos, eu queria uma mandala para os meus relacionamentos. E aí eu sempre explico para a pessoa que ela vai vir vibrando aquilo que vai ajudar ela a equilibrar os relacionamentos. E às vezes quando eu abro a mandala dela, quando eu abro a energia da pessoa, eu vejo que ela tem que curar um processo que ela tem com o pai dela, com a energia do masculino. A hora que ela curar aquela energia, então a mandala vem toda focada para curar o masculino, porque só depois que ela curar o masculino e o pai dela, perdão, seja lá o que for, ela vai conseguir curar os relacionamentos.
Então é bem complexo, né? Você sabe como que é maluco, Sim, né? E maravilhoso. A gente tá mirando ali, né? Mas de repente não, a gente tem que colocar um pouquinho pra cá. Tá certo, que bacana. E aproveitando o gancho que você falou de tirar a mente, a questão do julgamento, já teve uma mandala, uma parede que você não tenha gostado, que você entregou e que você não gostou? Bom, Diana, bom, como que você já fez o curso, você sabe, a minha mente, ela foi programada, né? A crença que eu tinha era de muita perfeição, muita simetria, tudo muito certinho. As mandalas, elas ajudaram e me ajudam até hoje a desconstruir, a trazer uma vida mais orgânica, mais humana, até porque as minhas mandalas não são feitas no computador, né? Nossas mandalas são feitas à mão, então eu ensino o quanto que os defeitos, eles são também, os defeitos e erros, na verdade, eles são respostas para algumas coisas que você está procurando, né? E então, assim, toda vez que eu termino uma mandala, eu não gosto dela, não. A minha mente fala assim, nossa, isso aí não tá legal, não. Essa parede não tá legal, tudo. Por quê? Porque é a mente, mas eu já consegui detectar. Por exemplo, assim, nas primeiras vezes que eu fiz, a mente vinha e falava, nossa, isso aí tá horrível, nossa, isso aí não tá simétrico, nossa, isso aí tá torto. Aí a intuição vinha e falava assim, mas quem disse que isso é pra você? Quem disse que você tem que achar alguma coisa? É essa cura que a pessoa precisa. Então tem sim, mas eu posso dizer, claro, que já teve casos assim, por exemplo, eu não vou dizer que a mandala ficou feia. Eu vou dizer que foram trabalhosas, por exemplo, de ter uma superfície diferente, principalmente mandalas de parede, né? Por exemplo, eu cheguei uma vez num lugar e eu não estava totalmente despreparada, era um estúdio de cursos de yoga e tudo mais. Eu nunca imaginei que a parede ia ser totalmente brilhosa, brilhosa mesmo, sabe? Antigamente se punham muitas paredes assim. E tomei aquele susto a primeira vez, fiquei ali desesperada, tive que ir numa vendinha lá buscar, tentar lixar a parede para melhorar, mas aí eu não consegui achar lixa, fiz sem lixa, aí a caneta não pegava e foi uma caca aquilo tudo, mas eu consegui, no fim ficou razoável, mas aos meus olhos eu olhava e falava, ai, mas o cliente amou, todas as pessoas, veio um monte de cliente através daquelas mandalas, mas foi umas mandalas que eu fiquei meio... É o que eu brinco, né? A gente olha ela pronta, a gente acha que ela já nasceu daquele jeito. E às vezes a gente não tem noção dos perrengues, né? Que a gente passa para finalizar. Treino, erra, não apaga, borra, essas coisas assim. E eu acho isso muito bacana em você, porque você abre isso, você, tipo, desmistifica esse perfeccionismo e que é super natural. Que foi o que aconteceu comigo, eu precisei quebrar isso em mim para eu poder me entregar para as mandalas também, e isso eu vi que refletiu na minha vida, né? Em tudo na minha vida, porque eu buscava essa perfeição em tudo. E aí minha vida era chata, era quadrada, né? Então quando eu comecei a desconstruir a minha vida, né, todo o meu caminho espiritual, eu precisava de algo, e as mandalas, elas fizeram isso comigo. E aí através de todos os conhecimentos que eu tenho, de Feng Shui, de todas as terapias que eu tenho, né, eu comecei a ver que os erros ali, aquele tortinho da mandala, elas tinham mensagens para mim, ocultas. Então, quando eu descobri isso, a vida ficou mais leve, porque você percebe também que tudo que acontece na sua vida também, que você acha que tá torto, que não tá certo, que, poxa, podia ter sido diferente, aquilo tá trazendo um aprendizado, uma mensagem oculta. Eu acho que é o grande processo, que as mandalas você consegue, delas, transpor isso pra vida real e usar isso de verdade. Você vira a mandala, né? Você vira isso, você se olha e fala, tá bom, esse peito é menor que esse, mas tá tudo certo, sabe? Até se você olhar, tá do lado esquerdo, direito, masculino e feminino, talvez é porque eu uso mais o masculino que o feminino, sabe? Você começa a ter uns porquês, que às vezes também não é tão necessário, mas principalmente quando você invoca com aquilo, que aquilo é um erro. E aí você entende que é um aprendizado, aquilo fica mais leve, né? Isso é verdade. Teve algum lugar que você foi fazer a mandala, algum lugar que foi desafiador para você, que você não se sentiu bem, que não deu match? Energeticamente, você fala? Ou... Sim, tipo, chegar num lugar que você é zen e tal, e tá rolando um pancadão. Que
eu não curto, né? Não é querendo soar pejorativo, não, mas tipo, a água, se é água e se foi num lugar que é óleo, assim, sabe? Eu sei do que você está falando porque todo no meu caminho eu precisava, até para fazer as mandalas, eu precisava de um ambiente de silêncio, tranquilo, né? Minhas meditações, meus incensos, meus cheirinhos, né? Para deixar tudo ali protegido. E aí quando eu começou a expandir essa coisa de fazer mandalas na casa dos clientes, eu fiquei meio em pânico com isso, porque eu sabia que eu tenho que encarar isso, eu tenho que encarar a energia dos lugares, eu tenho que estar preparada para isso. Mas depois que você entende que a porta quem abre é você, e se você estiver em plena paz e centrada, você pode caminhar por onde você quiser, claro, a gente às vezes tem um tempo para se reabastecer e voltar, né, tipo o Matrix, você pega o telefone de novo e volta pro antes que eu... Sabe aquele filme? Que aí você pega rapidamente para não acharem você. É bem assim, mais ou menos num plano normal. E então assim, encontrei muitas coisas. E é o que tá aí ao mundo. A gente tem que aprender a andar nesse mundo e saber estar em paz. Então assim, já peguei casos assim de chegar e a pessoa tá tocando funk. Aí a pessoa às vezes ela fala pra mim: "Ai, tudo bem, se eu ficar tocando aqui, você te atrapalha?" E antigamente eu mandava parar. Mas aí eu percebia que eu tinha que aprender a aceitar o barulho externo, porque isso fazia parte também do meu trabalho. Então eu sabia que aquilo ali também fazia parte até da leitura daquela mandala. Então a minha irritação, o meu processo ali com aquele barulho também fazia parte do cliente. Então eu comecei a aceitar tudo isso. E tanto que tem uma história bem bacana, que é lá do centro Triskelion, que tem muitas mandalas minhas. Quando eles me contrataram, eu estava indo para os Estados Unidos e eles queriam me contratar só quando tivesse tudo prontinho. Só que, por exemplo, se eu não me engano, o centro, eu vou falar besteira, mas vamos supor assim, eles inauguraram em março do ano passado e eu ia embora final de janeiro. E aí eles queriam muito as minhas mandalas e aí foi muito louco, assim, porque eu não sabia eles não me contaram que estava em obra. Eles falaram assim: "Ah, a gente está em obra", mas eu não achei que estava, tipo assim, só as minhas paredes prontas. Aonde eu tinha que desenhar, tava pronto. O resto tava tudo destruído, sabe? Tava um caos. Sabe assim, de você é pedreiro batendo, é o cara lixando e você no meio do negócio. É lógico que aonde eu ficava, eles não ficavam lixando, só pintando. Eu pedi pra pelo menos não ter pó, né? Então foi muito desafiador. No começo eu me incomodei, aí eu meditei, sentei, e as mandalas sempre me ajudam a trazer essas respostas, porque eu entendi que eu precisava estar ali naquele momento. Que eu precisava organizar aquela energia para que os pedreiros, toda a equipe, que eles estavam tendo vários problemas, até de aprovação da prefeitura para o espaço. E depois que eu fiz as mandalas, tanto que tudo abriu, e eu falei assim: eu sei que eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui agora fazendo isso, porque eu estou limpando esse espaço. Eu estou abrindo luz, eu estou abrindo harmonia para os pedreiros, porque todo mundo ficou encantado com as mandalas, os pintores, o pessoal dos trabalhos que estavam fazendo, e eu ficava explicando. Então todo um trabalho, foi todo um trabalho por trás das cenas. Então quando eu falei para eles, estavam super preocupados, com medo de... Eu falei assim: é pra ser assim, entendeu? Lá na hora certa, sabe? Então assim, quando você aceita, não tem lugar ruim, sabe? Verdade. Então nisso também a gente pode ver que a mandala, toda mandala que se faz, ou pelo menos algumas, elas te geram um aprendizado, um processo de cura teu, não só de quem te contrata? Eu falo, eu ganho dinheiro me curando. Mas não é terapeuta, é isso, gente. Ser terapeuta, porque eu falo que eu sou artista. Hoje eu vou parar de falar eu tinha mania de falar que eu não sou artista. Não, eu sou artista. Mas eu sou muito mais a terapeuta do que artista, porque eu vou mesmo limpando e desenhando para abrir as energias. E realmente, como qualquer outro terapeuta, e eu sinto assim, eu posso até afirmar que em tudo que a gente faz, viu? Toda outra pessoa, tudo aquilo que traz pra gente é que a gente não tá tão consciente disso, mas aquela pessoa tá sendo um espelho para algo que você precisa aprender. E se você se entregar para aquilo, você vai sempre estar crescendo, né? Não importa, você vai na feira, né, conversar com o cara, e se você estiver aberto, todo mundo vai ser seu mestre, todas as ações, as situações vão te ensinar alguma coisa. Mas quando você é terapeuta, fica tudo muito claro, sabe? O quanto você tá precisando, por exemplo, eu não sei se você tá vendendo mandalas, Jana, mas, por exemplo, eu percebo
que, por exemplo, quando eu tô numa época de relacionamentos, todas as mandalas que vêm pra mim são buchas de relacionamento. E aí o que acontece? Eu já tô me lendo e tô me trabalhando. Aí quando eu tô num outro estágio da minha vida, é dinheiro, é abundância, aí não sei o que, começa a vir só mandalas desse tipo. Porque eu até costumo dizer, por isso que não existe falta no mundo, sabe? Eu falo assim, porque as pessoas têm medo às vezes, ela faz mandala, mais uma fazendo mandala, tem 50 pessoas fazendo mandala, não é isso? É por isso que eu ensino, porque a gente vai cada vez mais abraçar pessoas que vão estar conectadas com aquela energia para trabalhar naquela mesma frequência, aquele mesmo problema que aquela pessoa está passando, para todo mundo ir se curando, né? Então não tem fim. Vai ter uma ressonância, né? E aí vai compartilhando, vai multiplicando. Eu brinco que é gostoso, porque é uma conta de dividir que o resultado final é uma multiplicação. Exato. É isso aí. Bem gostoso. Bom, será que tinha mais alguma? Como a gente se conheceu. Será que a gente fala? Bom, acho que as pessoas têm que saber. Tá, eu brinco que acho que a maioria sabe que as mandalas caíram no meu colo assim por um presente divino de um casal maravilhoso. Estudar sobre, né, as mandalas, aí de repente eu vi um mapa mundi. Falei, nossa, eu quero um desse pra mim. E aí comecei a ver teu Insta, teu canal. Falei, a mulher é muito fera. Falei assim, na verdade acho que eu vou querer um mapa mundi pra mim, marcando os países que eu já viajei. E aí foi muito engraçado que nesse dia, 2 pessoas me falaram de você. O Dr. Domingos me chamou no Insta e falou assim, eu acho que tem uma pessoa que vai gostar muito dos produtos que você faz. E eu recebi uma outra pessoa em casa, a Fabi, que ela foi ver umas mandalas, e ela falou, Jã, você conhece os 2 clientes? Tati? Eu falei, Alencar? Eu falei, eu não acredito. E a Fabi é sua cliente, né? Ela tem uma mandala tua. Eu falei, eu já entendi. Você trouxe 2 pessoas para entre em contato com a Tati. E aí foi que eu te procurei para fazer o pedido do mapa mundi. Mas você nem imaginava que você ia vir com áudio, essas coisas, você imaginou que só ia ter um mapa mundi? Eu imaginei que vinha só mapa mundi. E nesse meio tempo, porque se dava com muita encomenda, eu já engatei uma outra que... verdade, a Momojana. Foi da Momojana e da Dica, que eu falei, se a Dica tem que entrar de novo, tem que estar aqui comigo nesse plano de uma outra forma, ela tem que vir muito bem assessorada pela tua mandala. Então, assim, foram 2 mega presentes, assim, gigantescos e tal. Gente, o áudio é maravilhoso. Abrindo um parênteses aí. Isso foi quando? 2016, será? 17? 18? Não foi 17. Aí foi um gigantesco presente, 2 dicas aí de 2 anjinhos que falaram, fala com o moço lá. E eu já sei, desde 2016, então eu venho falando pra Tati, faça um curso de mandala. Exato. Quando foi teu curso? E ele é show. Eu fico muito honrada que você tá lá, movimentando. E eu fico muito orgulhosa do processo, do seu processo, assim, o quanto... Assim, eu não te conhecia antes, mas... O pouco que a gente conversa, o pouco que a gente se conectou, né? Porque a gente é um ser enorme, né? Então, eu digo pouco. Eu vejo, assim, a emoção que você faz nas mandalas, o quanto você quando você mergulha nisso, sabe? Então, é muito orgulho de você. Extensãozinha tua, Tati. E lindos os trabalhos dela. Gente, eu fico... É sério, as minhas alunas são melhores que eu, assim, nos desenhos. Eu olho assim e falo assim, uau! E eu fico, tipo assim, nossa, demais, que incrível, sabe? Eu fico apaixonada. Legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por esse Obrigada. E espero que não seja só essa conversa. Fazer propaganda da mandalinha Amor da Mãe Terra, que eu fiz junto com a Jana, lá na Gantávia. Pode falar aqui? Pode. Acho que é legal. Então, tá bom, depois ela corta. Então, que eu amo, que olha, minha criação, filho meu e seu, e que
Gantávia.